Jair Bolsonaro vai ser condenado e preso. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coups that are em Brasil. E aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre toda a trajetória, toda a cronologia, a história que levou Jair Bolsonaro a ser preso e cavar a própria cova. Também vamos falar dos abusos de Alexandre de Moraes durante todo esse processo e por quê? Que ainda que Jair Bolsonaro seja um inimigo político para mim, para o Movimento Brasil Livre, para o Partido Missão, esses abusos não se justificam. A gente vai falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like e comprar o ingresso para o Festival do Movimento Brasil Livre. O link tá na descrição do vídeo. Vamos lá. Jair Bolsonaro pega o Brasil com o Lula preso, inelegível e com tudo para iniciar um ciclo de pelo menos 16 anos de direita no poder. Essa é uma avaliação que os próprios petistas, o próprio José Dirceu, previa que com a derrocada do PT, a direita ficaria pelo menos 16 anos no poder. Pois muito bem, tudo começa quando Jair Bolsonaro nomeia Augusto Aras para ser Procurador-Geral da República. Augusto Aras era amigo íntimo de José Dirceu, um crítico da Lava Jato e que na prática acabou soltando absolutamente todos os corruptos presos na Lava Jato, desmontando a operação e com Jair Bolsonaro batendo no peito, orgulhosamente dizendo que acabou com a Lava Jato. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo. E aí nós tivemos o pior erro de Jair Bolsonaro, que foi nomear Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal. Cássio Nunes dá vários votos que beneficiam os petistas, mas o principal foi permitir que Lula pudesse disputar as eleições. O julgamento estava empatado e Cássio Nunes, indicação de Jair Bolsonaro, decide devolver os direitos políticos do Lula, votando pela suspeição de Sérgio Moro no processo da Lava Jato. Ou seja, do pior momento do PT, com o PT fraco, com as candidaturas, eu me lembro de ir pra rua nas eleições municipais e o PT escondendo o vermelho, escondendo a bandeira, muitas vezes até tentando esconder o próprio número. A gente sai desse cenário de um Lula preso e inelegível, com Lula solto, com seus direitos políticos de volta e com Eduardo Bolsonaro comemorando, dizendo que Lula solto é bom para Bolsonaro porque iria reviver o sentimento antipetista. É muito melhor o Lula solto. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista que uniu todo mundo nas ruas para tirar Dilma Rousseff. Eles só não contavam que durante a pandemia Jair Bolsonaro falaria tanta bosta que perderia apoio importante dentro da própria direita e faria com que uma onda de rejeição a Jair Bolsonaro fizesse com que ele tivesse a capacidade de perder a reeleição, sendo o primeiro presidente da história da República do Brasil, da nova República, a perder uma reeleição, mesmo aprovando um rombo de mais de 100 bilhões de reais, que foi a PEC Kamikaze, apelidada de PEC Kamikaze pelo próprio Paulo Guedes, mesmo gastando horrores, ainda assim consegue perder para Lula, principalmente por causa das declarações que fizeram ele ter a rejeição durante a pandemia. Quando você estiver lá, falta de ar, você vai para o hospital. E da destruição da Operação Lava Jato. Além disso, nós tivemos também dois pontos que foram cruciais para que Jair Bolsonaro, inclusive agora, fosse condenado e preso. Primeiro, nós aprovamos aqui na Câmara dos Deputados o fim das decisões monocráticas, que o Supremo Tribunal Federal seria obrigado a submeter ao plenário todas as decisões monocráticas dentro de um prazo estabelecido pelo Congresso Nacional. A pedido de Dias Toffoli, que tinha feito um favor para Jair Bolsonaro, suspendendo as investigações contra a rachadinha de Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro atende esse pedido do Supremo e permite que as decisões monocráticas voltem, apesar do projeto que nós aprovamos aqui no Congresso Nacional, que foi o 2121 de 2019. Outro passo que também Jair Bolsonaro tomou para proteger o próprio filho e acabou também minando a sua própria base eleitoral e depois se voltando contra ele, foi sancionar o juiz de garantias, uma emenda, um projeto do deputado Marcelo Freixo do PSOL, que Jair Bolsonaro também sanciona numa tentativa desesperada de salvar o próprio filho da cadeia. Todo esse enredo faz com que o Supremo ganhe superpoderes, inclusive criando o inquérito das fake news, em que Dias Toffoli abre o inquérito de ofício, Jair Bolsonaro não fala absolutamente nada e, pior, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, nomeado por Jair Bolsonaro, se manifesta dizendo que o Supremo, sim, poderia abrir o inquérito sem a iniciativa, sem o pontapé inicial da Procuradoria-Geral da República, gerando o que depois se transformou no inquérito do fim do mundo, se voltando contra o próprio Jair Bolsonaro. Tudo isso levou a ele a cavar sua própria cova, a cavar sua própria prisão, que vai ocorrer em razão do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Agora, não posso terminar esse vídeo
sem falar dos abusos do ministro Alexandre de Moraes durante todo esse processo, em que atuou como um verdadeiro inquisidor. E o processo, ele é absolutamente ilegal por várias razões. O primeiro ponto, e um dos mais graves, foi não dar acesso à defesa de Jair Bolsonaro e outros denunciados a todas as provas. As provas foram disponibilizadas em cima da hora, com 80 terabytes de conteúdo para a defesa analisar poucos dias antes de apresentar as suas alegações. Além disso, a suspeição óbvia de Alexandre de Moraes. Se ele é uma das supostas vítimas de todo esse processo, evidentemente ele é suspeito, ele é parcial para fazer esse julgamento e não poderia ser o relator, ele sequer poderia estar na turma de julgamento de Jair Bolsonaro. Outro ponto, mesmo depois da denúncia da Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal se negou a conceder as provas para a defesa poder se defender, poder apresentar resposta à acusação. As provas produzidas só puderam ser acessadas pela defesa depois que a denúncia já tinha sido acolhida. E o argumento utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes para primeiro não dar acesso a essas provas e depois deixar que elas fossem acessadas apenas em cima da hora é absurdo. Ele diz o seguinte: a maior parte desse material não foi utilizado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia. Agora, não é o judiciário que define qual prova é importante ou não para a defesa utilizar. Não é a Procuradoria-Geral da República que determina aquilo que deve ser utilizado como prova para a defesa. A PGR decide quais são as provas importantes para a denúncia. O Judiciário decide quais são as provas importantes para fazer a recepção dessa denúncia. Mas ele não define quais provas devem ou não devem, são convenientes ou inconvenientes para a defesa. Quem determina isso é a defesa. Ou seja, foi um atropelo processual gigantesco, mas mais uma vez, eu não tenho a menor dúvida, e eu quero deixar muito claro aqui para vocês, porque eu sempre sou muito transparente nos meus posicionamentos, ainda que isso me leve a perder votos, ainda que isso me leve a ter rejeição eleitoral, mas eu não tenho a menor dúvida de que Jair Bolsonaro sim planejou um golpe de Estado. E ele não precisa executar o golpe de Estado para ser crime, porque a tentativa de golpe de Estado é um dos poucos crimes em que os próprios atos preparatórios já configuram um crime em si, ainda que ele não seja executado. O fato de você imprimir, uma minuta de golpe de estado de defesa na impressora do Palácio do Planalto e depois submeter essa minuta aos 3 comandantes das Forças Armadas perguntando se eles apoiariam esse golpe já constitui crime, então eu não tenho a menor dúvida de que Jair Bolsonaro é culpado. Agora, todo o processo conduzido por ele é viciado, é ilegal. Agora, ele tá colhendo os frutos dos superpoderes do Supremo que ele não teve coragem de enfrentar enquanto era presidente da República.